Boa noite. Hoje eu não vou falar de moral. Não vou dizer quem está certo ou errado. A psicanálise não é tribunal, é a escuta do inconsciente. O que me interessa é entender por que isso dói tanto. Porque quando um homem se relaciona com uma mulher mais jovem, isso provoca ataques, ironias ou indignação de mulheres mais velhas. Estamos diante de algo muito maior do que opinião. Estamos diante de ferida narcísica. E onde há ferida narcísica, há sofrimento real. O desejo do outro sempre nos afeta. Freud já dizia: o eu não é senhor em sua própria casa. Nós não controlamos o que nos atinge. E uma das coisas que mais atinge o ser humano é não ser escolhido. A dor não é, ele prefere jovens. A dor inconsciente é, eu não fui a escolhida. E isso toca no núcleo do narcisismo, que Freud descreve como a base da autoestima psíquica. Ser desejado não é vaidade, é estrutura de identidade. O olhar do outro constrói quem eu sou. Lacan aprofunda isso quando diz: o desejo é o desejo do outro. Nós nos percebemos através do olhar do outro. Não é espelho de vidro, é espelho simbólico. Durante décadas, a cultura ensinou às mulheres que seu valor está ligado à juventude, beleza, vitalidade. Isso não é natural, é construção histórica. Quando o homem escolhe alguém mais jovem, isso pode ser sentido inconscientemente como perda de valor simbólico, substituição, queda do lugar de desejo. É como se o inconsciente ouvisse: você está fora do campo do desejo. E isso é devastador para o ego. O tempo como trauma silencioso. Heidegger dizia que o ser humano é um ser para o tempo. A consciência da passagem do tempo é uma angústia estrutural. A juventude do outro é um lembrete vivo do que não retorna. A reação agressiva muitas vezes é defesa contra essa angústia. Freud explica um mecanismo claro. Quando o ego é ferido, pode responder com agressividade para restaurar sua integridade. Atacar é uma forma de não desmoronar. O ataque como defesa psíquica. Melanie Klein mostrou que quando o sujeito sente ameaça interna, pode projetar para fora o mal-estar. Então, em vez de sentir, estou sofrendo com a sensação de perder lugar no desejo. O psiquismo transforma em: esse homem é ridículo, ela é interesseira. Isso é imoral. A crítica vira anestesia psíquica. O que a clínica mostra, sem expor ninguém, mas falando de padrões que aparecem em consultório: mulheres que dizem, homem que faz isso é imaturo, muitas vezes estão lidando com a dor de não se sentirem mais vistas. Outras que se comparam compulsivamente, porque a autoestima foi construída sobre a validação externa. Algumas relatam sensação de invisibilidade social. E esse tipo de situação ativa essa ferida. Não é futilidade, é sofrimento de identidade. Simone de Beauvoir já denunciava isso. Ela escreveu que a mulher é socialmente ensinada a ser como objeto, a se ver como objeto de desejo. Quando a cultura retira esse lugar, a mulher não perde sua admiração, ela sente que perde existência simbólica. Então o ataque não é apenas contra o homem, é contra o sistema que ensinou que o valor dela dependia disso. O homem vira o porta-sintoma. Na psicanálise, muitas vezes, o outro encarna um conflito que já existia. O homem que se relaciona com uma jovem vira o símbolo de exclusão, descarte e substituição. Ele não é a causa da dor, ele é o gatilho. Isso não é guerra entre mulheres,
A psicanálise não toma partido, mostra que todos estão submetidos ao mesmo drama humano. Medo de não ser desejado, medo de perder valor, medo do tempo, medo de não ser visto. O ataque e defesa contra a dor, desistir sob essas condições. A pergunta psicanalítica verdadeira, quando há indignação intensa, a psicanálise pergunta: que ferida isso tocou? Porque só nos afeta o que encontra algo já sensível dentro de nós. Não é sobre idade, não é sobre certo ou errado, é sobre narcisismo, identidade, tempo, desejo, reconhecimento. E tudo isso mora no inconsciente. Muitas vezes o ataque não nasce da escolha dele, nasce da dor de não se sentir mais escolhido. O narcisismo feminino e o olhar do outro. Quando falamos de narcisismo aqui, não estamos falando de vaidade superficial. Estamos falando da base psíquica da identidade. Freud mostrou que o narcisismo primário é o momento em que o bebê é investido pelo olhar dos pais. É nesse olhar que o sujeito aprende inconscientemente. Eu existo, eu sou visto, eu tenho valor. Esse traço nunca desaparece, ele apenas muda de lugar ao longo da vida. O olhar como fundação do eu. Lacan diz que o eu se organiza na relação especular. O sujeito se vê a partir do olhar do outro. Ou seja, ninguém se sente valioso sozinho. O valor subjetivo é sempre mediado. E, historicamente, a cultura ensinou a mulher, de forma muito mais dura que ao homem, que sua validação vem de ser desejada, ser admirada, ser vista como atraente. Isso não é biológico. É construção simbólica repetida por séculos. O problema é que a cultura colocou prazo de validade. A mulher não foi ensinada apenas a ser sujeito, foi ensinada a ser objeto de desejo. É objeto na lógica cultural, e objeto na lógica cultural tem ciclo de consumo. Então, quando o homem escolhe alguém mais jovem, o inconsciente de algumas mulheres pode traduzir isso como: eu saí de circulação, eu não sou mais vista, eu fui substituída. Isso atinge o núcleo narcísico. Não é só ciúme, é desinvestimento narcísico. Freud fala de algo essencial: o ego precisa ser investido para se manter coeso. Quando há uma percepção de retirada desse investimento, o sujeito pode sentir queda da autoestima, sensação de invisibilidade, humilhação silenciosa, perda de lugar simbólico. Não é apenas ele escolheu outra, é vivido como: o campo do desejo não me inclui mais. Isso é vivenciado quase como uma exclusão existencial. Apagamento subjetivo. A clínica mostra mulheres dizendo coisas como: parece que fiquei transparente. Depois de certa idade, ninguém mais me olha. É como se eu deixasse de existir. Isso é muito sério do ponto de vista psíquico, porque o desejo do outro funciona como espelho de existência simbólica. Quando esse espelho parece se voltar para outro lugar, o sujeito pode sentir um tipo de luto. Luto pela imagem de si, luto pela juventude, luto pelo lugar de desejo. E o luto, quando não é elaborado, vira ressentimento. O ataque como defesa contra o colapso narcísico. Ao atacar o homem ou a jovem, o psiquismo tenta restaurar o equilíbrio. Se eu desqualifico a escolha dele, eu protejo o meu valor. É um mecanismo de defesa clássico. Desvalorizo o que me ameaça para não sentir minha própria queda. O ponto crucial: não se trata de rivalidade feminina, trata-se de algo muito mais profundo. A cultura construiu a autoestima feminina apoiada no olhar desejante. Quando esse olhar parece migrar, não é só a relação que é afetada, é a imagem de si. Quando o desejo do outro parece se deslocar, não dói apenas o amor, dói a própria sensação de existir no olhar do mundo. A angústia do tempo. Existe algo
que atravessa todos os seres humanos, independentemente de gênero, o tempo. Mas a cultura não faz o tempo pesar igual para todos. Heidegger dizia que o ser humano é um ser para a finitude. Nós sabemos mesmo que não pensemos nisso o tempo todo, que tudo passa. E essa consciência é fonte permanente de angústia. A juventude do outro como espelho temporal. Quando alguém mais jovem entra em cena, não é apenas outra pessoa. Ela encarna algo simbólico, o que já fomos, o que não somos mais, o que não volta. Isso toca numa zona psíquica muito primitiva, ligada à perda. Freud mostrou que o psiquismo sofre intensamente com aquilo que não pode ser recuperado. O tempo não é só cronologia. Ele é vivido como perda de possibilidades. A mulher e o peso cultural do tempo. A cultura é implacável com o envelhecimento feminino. O homem pode envelhecer e ainda assim ser visto como maduro, experiente, interessante. A mulher envelhece e é empurrada para a invisibilidade. Isso cria um trauma silencioso, a associação entre passar do tempo e perder valor. Então, quando um homem escolhe uma jovem, isso pode ser sentido como confirmação brutal dessa lógica social. Não é só pessoal, é histórico, simbólico, cultural. O tempo como ferida narcísica. Freud falava das feridas narcísicas da humanidade. O tempo é uma delas. Ele nos lembra que não somos onipotentes, não controlamos a vida, não somos eternos. Quando o outro parece se voltar para a juventude, isso ativa o sentimento de obsolência, substituição, perda de centralidade. É vivido quase como um descarte simbólico. O ataque como defesa contra a angústia. A angústia é difícil de suportar. Ela não tem forma, não tem objeto claro. Então o psiquismo tenta dar forma a ela. É mais suportável dizer ele é ridículo. Ela só está com ele por interesse, do que entrar em contato com a verdade dolorosa. Eu estou sofrendo com a passagem do tempo e com o medo de perder meu lugar no desejo. O ataque organizador difusa em algo concreto. O mecanismo psíquico. O que acontece é, primeiro, a situação ativa a angústia do tempo. Segundo, essa angústia ameaça o narcisismo. Terceiro, o ego se defende atacando o externo. Quarto, a crítica vira anestesia emocional. Não é maldade pura, é defesa contra a desintegração interna. O que aparece na clínica? Muitas mulheres não dizem tenho medo de envelhecer. Elas dizem, os homens estão todos errados. Isso é absurdo, não é normal. A indignação às vezes mascara luto não elaborado. Luto pela juventude, luto pelo lugar de desejo, luto pela imagem que tinham de si. O ponto central. O tempo nos coloca diante de uma verdade que o narcisismo odeia. Não somos substituíveis como sujeitos, mas somos substituíveis como imagem. E quando a identidade está muito apoiada na imagem, o tempo vira ameaça. Muitas vezes o ataque não é contra o homem, é uma tentativa desesperada de não sentir a dor de que o tempo não volta. A agressividade como defesa narcísica. Da dor para a agressividade. Freud mostra algo fundamental sobre o funcionamento do psiquismo. O ego não suporta facilmente a existência de queda. Quando o sujeito vive algo como rejeição simbólica, perda de valor ameaça a imagem de si, isso é sentido como ferida narcísica. E a ferida narcísica não é leve, ela ameaça a coesão do eu. O ponto freudiano central. Freud descreve dois caminhos diante da perda. Primeiro, luto. A dor é reconhecida, elaborada, simbolizada. Segundo, defesa agressiva. A dor é expulsa e transformada em ataque. O luto exige
Contato com a falta. A agressividade evita esse contato. É mais difícil sentir. Isso me doeu. Isso tocou minha insegurança. Do que afirmar, ele é patético. Ela é interesseira. Isso é ridículo. A agressividade como restauração narcísica. Quando o sujeito ataca, ele faz 3 movimentos inconscientes. Diminui o outro, invalida a situação, tenta restaurar sua posição interna. Se eu desqualifico a escolha dele, eu tento provar para mim mesmo que não perdi valor. É um mecanismo clássico de defesa do ego. Não é reflexão, é sobrevivência psíquica. Melanie Klein aprofunda isso. Klein mostra que quando o ego se sente ameaçado, pode projetar para fora o mal-estar interno, a dor de estou me sentindo excluída do tempo do desejo. Vira, esse homem é imoral. Essa jovem não presta. A agressividade desloca a dor interna para um inimigo externo. Isso alivia momentaneamente, mas não resolve o conflito. A lógica inconsciente do ataque. O inconsciente faz algo assim. Se isso me faz sentir pequena, eu preciso tornar o outro pequeno. É um reequilíbrio psíquico, porque a sensação de desvalorização é vivida quase como aniquilamento simbólico. O luto que não foi feito por trás do ataque muitas vezes existe. Luto pela juventude, luto pela imagem idealizada, luto pelo lugar de desejo. Mas o luto exige aceitar a perda, e aceitar a perda é encarar a castração simbólica. Não somos tudo, não somos eternos, não somos insubstituíveis. O ego resiste. Por isso não é debate racional. Nesse momento não adianta argumentar. A agressividade não nasce de ideia, nasce de ferida. É um movimento emocional primário, não posição teórica. O que a clínica ensina? Quando a pessoa consegue falar da dor, a agressividade diminui. Quando não consegue, a crítica vira repetição compulsiva. Ela não está tentando convencer o outro, está tentando se convencer de que ainda tem valor. Muitas vezes o ataque não é contra a escolha dele, é uma tentativa desesperada do ego de não sentir a própria queda. A cultura também alimenta isso. A psicanálise não ignora o social. O inconsciente não nasce no vazio, ele é atravessado pela cultura. Freud já dizia que o sujeito vive em conflito não só com seus impulsos, mas com as exigências da civilização. E a civilização contemporânea construiu uma equação cruel. Valor feminino igual juventude, mais aparência, mais desejabilidade. Isso não é natural, é produção histórica, midiática e econômica. A mulher transformada em imagem. Durante os séculos, a mulher foi colocada no lugar de objeto de desejo, imagem a ser contemplada, corpo a ser avaliado. A subjetividade feminina foi frequentemente reduzida à estética. Então, o reconhecimento social não vem apenas de ser sujeito, mas de ser vista como desejável. Isso é uma armadilha narcísica estrutural. Comparação constante, violência simbólica. A cultura não só valoriza a juventude, ela promove comparação com o tempo inteiro. Corpo contra corpo, rosto contra rosto, idade contra idade. Redes sociais intensificam isso. A mulher não é apenas mulher, ela é permanentemente colocada numa vitrine simbólica. Isso gera uma competição silenciosa, exaustiva e muitas vezes inconsciente. Quando o homem escolhe uma jovem, esse ato não é percebido apenas como decisão afetiva. Ele é lido como confirmação de um padrão social, prova de que juventude continua sendo critério de valor, reforço de uma hierarquia simbólica já internalizada. Ou seja, ele encarna o sistema. A reação não é só contra ele como indivíduo, é contra o que ele representa naquele momento. O
sujeito vira símbolo. Na psicanálise, sabemos que muitas vezes o outro é investido de significados que vão além dele. O homem que escolhe uma jovem passa a simbolizar exclusão, substituição, descarte, perda de centralidade feminina na cultura do desejo. Ele se torna o rosto de uma lógica que já vinha ferindo. A dor não começou ali. Importante. A dor não nasce naquele relacionamento. Ela já existia nas propagandas, nos padrões estéticos, nas comparações sociais, nas experiências anteriores de desvalorização. A situação apenas ativa algo que estava acumulado. Por isso a reação é intensa. Não se reage apenas ao fato. Reage-se a anos de pressão estética, medo de envelhecer, sensação de substituibilidade, dependência do olhar validante. É como se aquela cena condenasse um sofrimento histórico. A psicanálise aqui amplia a escuta. Não se trata de dizer que o homem está errado, nem que a mulher está exagerando. Trata-se de reconhecer que ambos estão atravessados por uma cultura que mercantiliza o desejo, transforma pessoas em imagens, associa valores à aparência, impõe prazos simbólicos ao feminino. Isso é estrutural. Às vezes, o homem não está sendo atacado por quem ele é, mas por aquilo que ele simboliza dentro de uma cultura que já feriu demais o valor feminino. O que aparece na clínica? Quando esse tema chega ao consultório, ele não vem como teoria, ele vem como sofrimento, e o sofrimento não chega dizendo: estou com uma ferida narcísica. Ele chega disfarçado. Homem que faz isso é imaturo. Na superfície parece julgamento, mas na escuta clínica muitas vezes isso encobre outra coisa. Primeiro, sensação de não ser mais vista. Segundo, insegurança sobre a própria atratividade. Terceiro, medo de não ocupar mais o lugar de desejo. É uma tentativa inconsciente de restaurar a autoestima. Se ele é imaturo, então a escolha dele não diminui meu valor. É uma defesa elegante do ego. Ataque à mulher jovem. Aqui aparece um fenômeno clássico, descrito por Melanie Klein, a rivalidade imaginária. A jovem não é vista como pessoa, ela vira símbolo de juventude, validação social, lugar de desejo. Então a agressividade dirigida a ela é, na verdade, dirigida àquilo que ela representa. Não é ódio pessoal, é conflito com a imagem que ameaça o próprio narcisismo. As que sofrem em silêncio. Esse é o grupo que mais aparece na clínica. Mulheres que não atacam, não criticam, não se expõem, mas chegam dizendo frases como: parece que fiquei invisível, ninguém mais olha para mim. Depois de certa idade, a gente some. Aqui não há agressividade, há luto. Luto pela juventude, luto pelo corpo de antes, luto pelo lugar de desejo. E junto com isso surge a pergunta mais dolorosa: eu ainda sou desejável? Essa pergunta não é fútil. Ela toca no núcleo da identidade construída ao longo da vida. O que está por trás disso tudo? A clínica mostra que muitas mulheres foram ensinadas, direta ou indiretamente, que ser amada é ser desejada. Igual ser desejada igual ser jovem igual ter valor. Quando esse tripé balança, não é só autoestima que treme, é a própria imagem de si. Não é fraqueza, é estrutura. O sofrimento não é superficial, ele nasce de uma construção simbólica repetida por décadas. A mulher não está sofrendo por causa de um homem específico. Ela está sofrendo porque a identidade dela foi, em parte, apoiada no olhar desejante. E quando esse olhar parece se deslocar, surge sensação de apagamento, substituição, perda de lugar no mundo do desejo. A função da análise. Na clínica, o trabalho não é dizer: isso é bobagem.
É ajudar a deslocar o eixo da identidade, do olhar do outro para a própria subjetividade. É sair do lugar de objeto de validação para o lugar de sujeito de desejo. Esse é um processo profundo. No consultório, por trás da crítica ou do silêncio, quase sempre encontramos a mesma dor, o medo de não ser mais vista no campo do desejo. Isso não é guerra de sexos. A psicanálise não trabalha com lados. Ela não divide o mundo em culpados e vítimas. Ela investiga o que está acontecendo no nível do desejo, da falta e do inconsciente. E quando olhamos com essa lente, vemos algo importante. Homens e mulheres não estão lutando entre si. Estão lutando contra a mesma angústia humana. O medo de perder valor. O narcisismo não é vaidade. É a sustentação da imagem de si. Tanto homens quanto mulheres precisam sentir: eu ainda tenho lugar, eu ainda sou visto, eu ainda importo. Quando essa sensação vacila, surge angústia. O conflito entre os sexos muitas vezes é apenas a superfície de uma batalha interna. O medo de não ser amado. Freud mostra que o amor não é só afeto, é garantia de existência simbólica. Ser amado é sentir: eu não sou descartável, eu não sou substituível. Quando alguém parece ser preferido, o inconsciente escuta: eu posso ser deixado de lado. Essa é uma das dores mais primitivas do ser humano, o medo do tempo. O tempo é a grande ferida narcísica universal. Ele nos lembra que mudamos, perdemos, não somos eternos. A juventude do outro, o envelhecimento próprio, a troca de lugar no desejo, tudo isso confronta a gente com a finitude. E a finitude é difícil suportar.